E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus Ornelas, sou jornalista e comentarista de esportes americanos. Antes de tudo, se você ainda não está inscrito, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Estou aí tentando cada vez mais trazer coisa para o YouTube, tá ainda muito restrito ao pré e pós das rodadas, mas quero trazer um pouco mais, quero saber os comentários de vocês também, se vocês querem que eu fale especificamente às vezes de alguns jogos em vídeos separados, outras coisas que a gente pode falar por aqui também, beleza? Então como vocês já sabem, né, quinta-feira, sexta-feira, quando você estiver vendo esse vídeo, temos a prévia da rodada dessa semana, né? O FABR já voltou e voltou com muito jogo, então vamos falar um pouquinho de tudo que vai rolar nesse final de semana, começando pela Copa Nordeste de futebol americano, né? 2 jogos acontecem nesse final de semana, como vocês sabem, quem também está sempre comigo aqui é o meu caderno de anotações. Temos no sábado a equipe do Pirates Desenvolvimento contra a equipe do Mariners Desenvolvimento, então aí um jogo de categorias de base, pelo menos na teoria, né? Então um jogo que deve ser muito interessante, né, para as duas equipes até já analisarem talvez algum jogador que eles possam usar no segundo semestre, né, peças ali para se desenvolver, ter mais repetição. Eu sempre falo, time de desenvolvimento você tem que rodar o máximo de jogadores que você puder, porque o objetivo é você conseguir lapidar um pouco dessas joias brutas aí que você pode ter dentro do seu elenco. A equipe do Pirates, inclusive, já jogou, né, uma vez contra o Colorado Wolves, perdeu por 7-6. Então um jogo que foi muito parelho, né? Pude ver o jogo também, a Copa Nordeste soltou o compilado do jogo depois, né? Na transmissão não deu para ver muito bem, mas o compilado ficou muito bom. As anotações aqui que eu pude ver, né, da equipe do Mariners, não dá para saber muita coisa, porque é um time de desenvolvimento, então a gente não deve ver muitas caras conhecidas, e eu acho que a expectativa é sempre jogar bem, dar ritmo. Da equipe do Pirates a gente pode falar um pouquinho mais, né, um time que teve oportunidades para vencer o jogo, né, não fez o 7º ponto pós o touchdown, porque arriscou uma conversão de 2 pontos, teve uma campanha com a bola na linha de 1 jarda e não conseguiu pontuar, né, que poderia ter sido o touchdown da vitória. Defensivamente o time jogou muito bem, cedeu menos de 100 jardas totais, então fez um jogo muito bom contra a equipe do Wolves, né? Então eu acho que vai ser um jogo interessante, não consigo apontar um favorito, até porque é a primeira vez que a gente vai ver esse time do Mariners jogando, né? Mas eu espero um jogo bom, eu espero que dali a gente consiga ver bons jogadores para, quem sabe, no segundo semestre aí, seja no Brasileirão, na BFA, onde esses times forem jogar, a gente possa ter já talvez algum desses jogadores já dentro do nosso radar. Outro jogo da Copa do Nordeste vai ser uma estreia, né, estreia de 2 equipes, que é a equipe do Caucaia Sabres contra o Bulldogs do Ceará. Como sempre, gente, eu falo, os outros estados, né, fora de São Paulo e um pouco mais de alguns outros que eu estou começando a estudar aí atrás, eu tenho muito pouca informação. O Reinaldo, inclusive, do Futebol Arretado, me ajuda pra caramba quando eu preciso tirar alguma dúvida, às vezes algum nome que eu não estou identificando, ele me ajuda. Mas a equipe do Bulldogs é uma completa incógnita. A gente não viu nada de movimentações nas próprias redes sociais, então assim, não dá para saber muita coisa, tem que ver para entender o que é esse time, entender como é que vai ser, o que é a identidade, o que não é. E na equipe do Caucaia Sabres, a gente viu alguns nomes sendo apresentados para o elenco, mas o mais importante na minha opinião foi a chegada do head coach, o Larry, né, que eu conheço um pouco por cima, sei que já foi treinador de outras equipes lá do Nordeste, né, foi treinador do Mariners, foi treinador também do Caçadores, que eu deixei aqui anotado, e eu acho que é aquilo, traz um treinador que tem a filosofia de lá, mas que entende a realidade daqui, né, passou por 2 programas grandes do Nordeste, então entende as realidades, os problemas, o que dá e o que não dá para fazer, então eu acho que é uma boa, né, eu falo que o investimento em jogadores gringos poderia ser muito melhor usado com treinadores, né? Porque eles criam filosofia, eles criam, né, identidades que talvez um jogador não crie quando ele vai embora. Mas é um jogo também que não dá para saber muita coisa, as 2 equipes estreiam em 2023, então vamos ver, né, o que esses 2 times podem oferecer. Pelo que eu entendi, os 2 jogos devem ser transmitidos, um é no sábado e um é no domingo, então para quem quiser conferir, lá no Instagram da Copa Nordeste você consegue conferir todas as informações de todos os jogos que já rolaram, que estão rolando, tem até algumas estatísticas lá muito legais. Vamos falar agora então da Taça Brasil e Nova de futebol americano. Semana passada a gente teve um jogo, essa semana temos mais um jogo, né, um jogo que vale vaga na final da competição. Temos o jogo entre Flamengo Futebol Americano e a equipe do União da Serra. Um jogo muito legal que vai acontecer lá no Sul, né, na casa da equipe do União.
Então é um jogo que eu tô bem ansioso. Esse time do Flamengo teve algumas perdas importantes, algumas chegadas interessantes, né? Perdeu Mamão, perdeu o Mega, perdeu o Victor também, né? Mas contou com algumas chegadas, né? Chegou o Bus para jogar na DL, chegou também o Marcus Klein, DB, e o Kevin Jassel, que é francês, wide receiver, DB, para ajudar esse time do Flamengo, né? Eu acho que são 3 chegadas boas, né? O time precisava. Eu acho que a questão de quarterback pode fazer um pouco de diferença, obviamente, né? Mas o Mamão já não tinha jogado contra o Vasco, então talvez já tenha sido um pouco do que a gente pode esperar desse time do Flamengo. E que é um time que primeiramente corre mais com a bola do que passa, né? Então talvez isso fique mais evidente, né, nesse próximo jogo agora, desse sábado, por conta disso. Mas a gente tem que esperar para ver. Eu acho que as 3 chegadas foram 3 chegadas boas. Eu acho que trazer um wide receiver de só 19 anos é você pegar o cara que está bem no começo ainda, então é o cara que talvez com menos vício, que esteja até mais disposto a fazer as coisas. O Bus para o interior da linha é um cara espetacular. E trazer o Klein, eu acho que foi uma chegada interessante. Eu acho que precisava reforçar um DB de qualidade com a saída de outro, e o Klein traz isso. Então vamos ver o que esperar desse time do Flamengo, que pega esse União da Serra, que foi um time que venceu a Copa RS, né? Contou ali com a chegada do KR, né? Quarterback para o segundo semestre, trouxe alguns outros americanos também durante o ano, mas pela escalação do União da Serra que eu recebi, só o KR segue no elenco, então o Kenny Williams e o Bradley foram embora. Então vamos ver como é que vai ser. O time teve outras chegadas também, 3 jogadores capixabas vieram para o elenco. O Gabriel, que é o L, o Wesley, que é o wide receiver, e o Iago, que é linebacker e safety. Então são 3 nomes que já jogam para a equipe do União nesse final de semana. E vai ser um jogo muito interessante, eu acho muito parelho, né? Eu acho muito engraçado porque a gente olhava muito para o outro lado que tinha Galo, tinha Vailers, e a gente esqueceu que do lado de cá a gente tem também, a gente vai ter um finalista desse jogo, né? Entre Flamengo e União. Então estou muito ansioso para esse jogo. Acho que o Flamengo é um pouco favorito sim pelo aspecto físico. Eu acho que é um time que já tinha peças ali dentro para dominar fisicamente, principalmente nas trincheiras. E vai ser um jogo muito interessante, né? Tem outros caras ainda muito bons ali, como o Rômulo, o R40. Vamos ver como esse time vem para o jogo, né? Na verdade, porque no jogo contra o Vasco, se eu não me engano, tinha algumas mudanças ali. Mas esse é um jogo interessante, muito legal. A equipe do União também é uma equipe interessante, que tem aí crescido muito nesse final, meio para o final do ano passado. Vai ser um jogo muito legal e eu acho que o meu favoritismo vai pro Flamengo nesse jogo. E vamos ver o que sai desse duelo aí, vamos ver quem vai ser o primeiro finalista da Taça Brasil. Passando agora para o Campeonato Mineiro, temos um jogo nesse final de semana. Pouso Alegre Gladiadores, que está com a campanha 0-1, contra a equipe do Uberlândia Lobos, né, que estreia em 2023. Né. A equipe do Pouso Alegre já jogou contra o Juiz de Fora Imperadores, um jogo muito difícil, perdeu por mais de 40 pontos e não marcou nenhum touchdown, nenhuma pontuação. E a equipe do Uberlândia também é uma equipe que a gente não viu muita coisa, não viu movimentação, não viu chegadas ou saídas de comissão técnica de jogadores. Então é um jogo que a gente fica meio dividido, né? Eu acho que talvez seja um jogo bom para nivelar para as duas equipes, né? A equipe do Pouso Alegre teve mudanças, teve chegadas, mas não conseguiu aplicar muito disso no primeiro jogo. Talvez jogar contra uma equipe que esteja ali mais próximo do nível nesse momento da equipe do Gladiadores seja bom até para os dois times conseguirem rodar legal, testarem muitas coisas. A gente sempre fala que nem sempre é bom um time novo, nem sempre não, né? Quase nunca é bom um time novo pegar um time que está muito pronto, né? Ou times que estão em outro momento de desenvolvimento, pegarem times que estão muito acima, até porque você geralmente não consegue testar muita coisa que pode funcionar, mas você encara um adversário muito, muito acima do seu, pode ser um problema. Da equipe do Pouso Alegre, eu acho que é o ataque andar, foram menos de 50 jardas totais no jogo contra a equipe do Pouso Alegre, foram 10 faltas, então cuidado com as faltas, que a gente sabe que são um problema crônico dentro do futebol americano, e fazer o ataque andar, né? Não importa seja com o jogo terrestre ou com o jogo aéreo, fazer esse ataque andar, porque 50 jardas totais, né, é realmente muito pouco, independente do adversário que você está enfrentando. E para a equipe do Uberlândia, eu acho que vai ser uma oportunidade para a gente conhecer, ver como essa equipe está e entender melhor todo esse elenco, como que ele vem para esse Mineiro de 2023. Passando agora para o Campeonato Gaúcho, né? Campeonato Gaúcho, temos 2 jogos também nesse final de semana. Temos Santa Maria Soldiers, que está com uma campanha de 1-0, encarando o Gravataí Spartans, que estreia na competição. Santa Maria, que estreou muito bem contra a equipe do Bulls, 49-7, jogo bom do Douglas.
A defesa que fez um jogo muito bom também, né? Forçou muitos turnovers, se impôs muito fisicamente nesse jogo. Acho que esse é um jogo também que é um adversário que vai te permitir rodar muita coisa, errar também, principalmente, porque não sei se a equipe do Gravataí vai ter condições de devolver, né? É uma equipe que eu até anotei aqui, jogou a Copa RS, né? A Copa do Rio Grande do Sul, né? Que foi um regional que rolou lá no segundo semestre e perdeu os 2 jogos. E é um jogo também para eles se provarem, né? Como eu sempre falo, quando você está encarando um time tecnicamente muito melhor que o seu, você tem que fazer o simples e você tem que fazer bem feito em todas as fases, né? Não conheço praticamente ninguém da equipe do Gravataí Spartans, então não consigo nem destacar ninguém desse elenco, mas a expectativa é um jogo bom, é que a equipe consiga aplicar algumas coisas, entender o que o adversário faz de melhor para você de repente conseguir espelhar em algum nível para o seu estilo de jogo, né? Então eu acho que essa é a oportunidade de que você tem quando enfrenta um adversário muito forte. E para a equipe dos Soldiers eu acho que é fazer o que a gente viu no último jogo, né, tanto defensivamente quanto ofensivamente, distribuir melhor a bola, porque eu acho que esse é o momento para você testar todos os recebedores, ver quem você pode confiar para uma situação de terceira curta, numa quarta descida, numa primeira longa, com pouco tempo de relógio. Esse começo de ano também é muito para isso, para você testar um pouquinho de tudo do que você pode fazer. E o outro jogo desse grupo é o jogo da equipe do Porto Alegre Pumpkins contra o Erechim Coroados, que estreia em 2023. Porto Alegre venceu na estreia, também fez um bom jogo, né? Eu acho que um jogo bem controlado contra os Chimangos. Das minhas anotações aqui, né? Eu falei muito do Pietro no último jogo, né? Veio de 3 passes para touchdown naquela partida. O quarterback que eu particularmente não conhecia, fui ver um pouco mais, gostei do que vi. Acho que tem uma questãozinha ou outra ali de quando estende demais a jogada, mas é normal, eu acho que isso é aprendizado também para o quarterback do primeiro jogo da temporada. Preciso ver ele mais também, não posso tomar como verdade um jogo do quarterback, mas é um jogo também que eu acho que o favorito está bem claro, é a equipe do Pumpkins. A equipe do Gravataí jogou 2 competições ano passado, né, foi 0-3 no estadual e finalista dessa mesma Copa RS, né, que a equipe do Gravataí Spartans participou. Então eu acho que pode ser um jogo bom, de repente a equipe do Erechim Coroados tem ali alguma coisa a mais para oferecer pra gente, né? Na Copa RS perdeu para aquele União da Serra que tinha jogadores americanos, então de repente ele pode ter sido o que desnivelou um pouco mais esse jogo. Mas é uma equipe que eu tô curioso para ver, também acho que a premissa é a mesma do outro jogo, é jogar bem, testar bastante coisa, para a equipe do Pumpkins ver o que dá para mudar ou não, se você sente necessidade de mudar. Vamos ver se a defesa consegue fazer um outro jogo muito bom, como fez na estreia, onde praticamente não deu oportunidades para a equipe dos Chimangos. E é um jogo que eu estou curioso, mas acho que a equipe do Pumpkins é favorita sim para esse jogo, para ficar com 2-0 na competição, beleza? Vamos falar agora do campeonato paranaense, que eu até fiz uma confusão no meu último vídeo, peço desculpas que eu falei que a equipe do Curitiba Lions tinha jogado e ia jogar no bingo de novo, mas teve uma mudança na tabela, né? Então nesse final de semana a gente vai ter um jogo do Paranaense que vai ser entre Cascavel Olympians e Paraná Guardian Saints. O Olympians que estreou contra o Bistrobacks e perdeu. E a equipe do Paraná Guardian Saints que estreia nessa temporada e estreia como Paraná, né? A parceria com a equipe do Paraná, os uniformes ficaram muito bonitos inclusive. Primeiro jogo é dessa parceria da equipe do Guardian Saints com o Paraná Clube, que eu fiquei muito curioso, né? Eu acho que trazer o futebol... o soccer, né, para o futebol americano, eu acho que você sempre consegue ali colher algumas coisas do fã médio, ou do fã novo, ou do fã esporádico, ou do torcedor do Paraná, que de repente pode ver alguma coisa, mas vamos ver como vai tudo isso funcionar. Essa equipe do Guardian Saints, eu gostei muito do que eu vi ano passado, foi finalista da D2, tinha uma base muito forte, principalmente na defesa, né, era um time que defensivamente era muito bom, era muito estruturado, e esse ano veio aí com 16 novidades, né? O time anunciou 16 reforços para essa temporada. Tem uma saída muito grande que é a do Xavier, né, que era o quarterback da equipe, revezava muito com o Vinícius, que com o Vinícius não, me fugiu o nome do menino agora, acho que é Lucas, o quarterback, que deve ser o titular inclusive essa semana, pelo que algumas pessoas me falaram. E o Xavier, ele era quarterback da equipe desde a fundação, então estava aí mais de 10 anos com a equipe do Guardian Saints, então eu acho que é uma saída que se você talvez não sinta no campo, você sente com certeza dentro do elenco para algumas situações, para alguns jogos. Mas chegam 16 reforços, 16 caras que podem impactar. Vamos ver como que o Vinícius, né, que é head coach da equipe, consegue ajustar para todo mundo conseguir ter chance. Vamos ver quem vai jogar, quem não vai jogar, né, e como esse time todo se encaixa
nesse Campeonato Paranaense. Eu tô curioso para ver, eu acho que é um time interessante, que tinha uma defesa muito sólida ano passado, tinha o Darcy, um linebacker que eu gostava bastante. Então vamos ver o que esperar desse time, vai encarar esse Olympians. Eu acho que a equipe do Guardians Saints é favorita sim. O Olympians que no último jogo a defesa fez um grande trabalho, como eu falei várias vezes, acabou sofrendo ali com coisas bem situacionais. Eu acho que talvez um olhar maior para essa equipe do Olympians sejam as corridas pelo meio da linha defensiva, que contra o Bristol Bears a gente teve muito quarterback sneak dando muito certo, muita corridinha pelo meio, e apesar de ter forçado muitos tackles for loss, a equipe de Londrina teve ali algumas situações onde conseguiu produzir de forma terrestre. E é um ataque que tem que ter mais ritmo, né? Teve um touchdown ali numa situação de passe dividido, onde o receiver escapou do corner e depois não teve mais nenhuma marcação para o touchdown. Então eu acho que um ataque que precisa de mais para que sua defesa possa operar descansada e possa dar mais oportunidades para essa defesa fazer jogadas e forçar erros. E contra essa equipe do Guardians Saints eu acho que vai ser um jogo bom, mas eu acho que a equipe do Saints ela já seria favorita na minha opinião, pelo que eu lembro do ano passado, com 16 chegadas e 16 chegadas de jogadores que boa parte devem rodar bem já dentro desse elenco. Eu acho que o time do Paraná Guardians Saints é favorito para esse jogo, beleza? Vamos agora falar da SPFL, a SPFL que vai ter 5 jogos esse final de semana. A gente vai ter a abertura da Série Prata, 2 jogos da Série Ouro e 2 jogos da Série Diamante. Começando pela Série Prata, a gente tem o jogo de Guarás Futebol Americano contra a Ponte Preta Gorilas, a Ponte de volta à SPFL, né? A Ponte que era time da Série Diamante, saiu da SPFL depois da temporada 2019, acho que 2020 não ia jogar, ano passado optou por não jogar e esse ano volta. E assim, é um jogo que o favorito também é muito claro, a equipe do Guarás foi finalista da Spring Cup, né? Fez um jogo bom contra a equipe de Leme. As equipes inclusive se enfrentaram na Spring Cup, né? Onde o Guarás venceu por 59. Teremos uma volta na equipe do Guarás, né? O Taveira volta para a posição de quarterback, né? O Marcílio vai voltar para a defesa, pelo que eu fiquei sabendo. E assim, é um jogo que a gente tem até poucas coisas para falar, porque eu acho que está bem implícito o favoritismo da equipe do Guarás. É um time que consegue correr bem com a bola, o Taveira é um quarterback que consegue passes longos, eu acho que pode trabalhar melhor os passes curtos, mas em passes médio-longos ele tem uma precisão muito interessante. E essa equipe da Ponte eu acho que ela tem que entender melhor como operar nesses jogos, né? Um time que está se reestruturando, tem muita gente nova, muita gente que saiu, muita gente que chegou, tem um outro cara experiente dentro do elenco como o Clay. O Cazon, que era o quarterback, acho que agora está só na comissão técnica, pelo que ele mesmo me falou. Então é um time que tem que testar muita coisa ainda e testar muita gente, né? Acho que a Série Prata também tem muito disso, né? Testar opções, testar peças e fazer um pouquinho de tudo. Esse jogo que acontece lá em Areiópolis às 10 horas da manhã no domingo. Mas para quem quiser o palpite do placar, se você me segue no Instagram, você consegue ver lá que já saiu nessa quinta-feira mesmo, antes desse vídeo ir pro ar provavelmente, os palpites com placares da SPFL. Eu ainda não faço isso para outros estados, porque como eu sempre falo, eu conheço pouco, mas se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu posso tentar começar a arriscar algumas coisinhas aí para vocês. Indo para a Série Ouro, temos dois jogos de estreia, né? O outro grupo da Série Ouro, na estreia nesse final de semana, não lembro se é o grupo C ou o grupo D, mas teremos 2 jogos, né? Um vai acontecer aqui no Tatuapé, em São Paulo, e o outro lá no Centro de Treinamento Touchdown. Vamos começar pelo jogo do Tatuapé, que vai ser entre São Paulo Storm e Tatuapé Monsters. Estou até usando de propósito essa camiseta do Storm, que foi a comemorativa de 10 anos, porque o Storm vai estrear aquele seu novo uniforme, que é um uniforme muito diferente, né, da linha deles. É um que eu particularmente, até vendo ao vivo, ainda acho um pouco estranho para a equipe do Storm, mas a equipe mudou muita coisa e o uniforme também veio junto nessa mudança. Vamos ver se vai dar sorte, né, essa estreia com o uniforme novo. Vai jogar contra essa equipe do Monsters, que é uma equipe que perdeu o seu principal jogador no ano passado, que foi o Noé, né? Perdeu jogadores também no meio do ano passado, né? Alguns jogadores de defesa, né? Que foram alguns pro Steam, né? Então vem para esse ano aí entendendo ainda melhor quem vão ser os caras agora desse elenco, porque era um time que o Noé era 90% da criatividade ofensiva eram de jogadas com ele. Então vamos ver quem assume esse posto. Eu acho que ninguém dentro do elenco atual do Monsters tem o potencial para ser o cara, como o Noé era, mas eu acho que tem jogadores ali que tem potencial para de repente ser um alvo de segurança, ser um cara mais acionado. Vamos ver como é que vai ser a situação de quarterback, né? Eu acho que o Wilson já volta esse ano,
que era um cara que trazia uma versatilidade legal também. Inclusive, tanto com ele quanto com o Afonso, você pode usar mais do quarterback corredor com a bola, né? Forçar a defesa a pensar um pouco mais. E o time do Storm é um time que está aí em reconstrução ainda, né? Ano passado no Brasileirão da D2 fez um trabalho legal, ganhou um jogo, perdeu um jogo, ficou com campanha de 2-1 por um WO, né? Então na prática foi 1-1. Fez alguns amistosos nessa pré-temporada contra a Ghost Ship e contra a própria equipe do Guarás da Série Prata, venceu os dois. E é um time que eu tô curioso, tem alguns jogadores que vieram da equipe do Celta Guardians, né? Então é um elenco que está um pouco mais cheio, com um pouco mais de talento. Então eu acho inclusive que a equipe do Storm é um pouco favorita, né? Mas é um jogo que eu tô bem curioso para ver como vai ser. O jogo vai ser lá no Tatuapé, então muito legal para a equipe do Monsters conseguir fazer um jogo de novo no bairro deles, né, aqui em São Paulo. A gente sabe como é difícil equipes da cidade poderem fazer jogo na cidade mesmo, né? Então um jogo muito curioso, para mim Storm favorito, mas vai ser um jogo bom para a gente ver o que as duas equipes trazem para 2023. O outro jogo da Série Ouro vai ser entre o Rhinos Academy e a equipe do Sorocaba Vipers. Esse embate, para mim, ele se tornou mais interessante por alguns aspectos. A equipe do Rhinos Academy vai ter o Stan como quarterback titular desse ataque. O Stan que era o reserva imediato do Catulo ano passado. E é um cara mais experiente, é um cara que já tem uma rodagem maior, mas vai para esse time do Academy. O Iris ficou na equipe do Academy, que foi uma surpresa para mim. Eu tinha colocado ele, inclusive, como um dos jogadores para explodir na série Diamante, mas ele ficou na Academy. Então é um cara que vai ser muito provavelmente o alvo de confiança. Outros caras ficaram nesse elenco, né, como o Gasparotto, como o Super Mario. Então o Rhinos optou por deixar esses jogadores na Série Ouro, pensando talvez em ter um time mais competitivo, pensando em dar mais repetições para esses caras que talvez eles tivessem que dividir na Série Diamante. Mas é um time que, na teoria, a gente vai ver peças novas. A gente sabe que tem um outro jogador aí veterano dentro desse elenco, o Churumi, que era da própria equipe do Storm, foi para a Academy, foi para a Série Ouro. Das minhas anotações aqui, eu acho que é muito disso, sabe? A gente vai ter um time que a gente imagina o que a gente vai ver, porque ano passado a gente teve a prova de que esse Rhinos Academy é um espelho do Rhinos principal, né, no aspecto de como joga o jogo. E vai encarar o Sorocaba Vipers, que é o favorito da Série Ouro hoje pra mim. Né, o time que não tem mais o Branco, né? O Branco foi jogar na Europa, inclusive, falei com ele ontem. Não sabia, né? Vi um post dele, ele foi pra França, não foi para jogar, mas foi pra França e acabou achando um time lá. Então, inclusive, toda a sorte do mundo pro Branco lá. Um cara que eu gosto muito, espero que ele jogue bem lá e consiga fazer um bom papel. Mas eu acho que a equipe do Vipers é uma equipe favorita. Trouxe muitos reforços no meio do ano passado, no começo desse ano também trouxe mais alguns caras que vão ser fundamentais. Um cara que a gente falou pouco, né, o Nescau, um linebacker muito bom, um cara que com certeza vai trazer ainda mais impacto para essa defesa. Uma linha ofensiva que poderia ser uma linha ofensiva talvez de nível de diamante, né, no papel. Né, então é um time que eu gosto muito. O Gustavo deve ser o quarterback titular, o JP deve ser o running back titular, então a gente vê aí um elenco bom e que eu acho que é o favorito, né? Eu acho que tem ali atributos físicos para dominar esse jogo, mas vamos ver como que vai ser contra esse time do Rhinos Academy, que para mim é o time do meio da tabela, porque eu acho que tem times que estão um pouco melhor na teoria e tem times que estão um pouquinho pior, e eu acho que depois da estreia a gente vai conseguir medir melhor esse time do Rhinos Academy, e esse termômetro vai vir contra a equipe do Sorocaba Vipers. Até dar uma olhada aqui nas minhas anotações, né? E é um time muito bom, que bateu na trave da D2 para ir para os playoffs, né? Então, Vipers é o meu favorito para esse jogo, mas eu acho que o Rhinos Academy tem ali condição de fazer um jogo trocado para ser bem legal. Passando agora para a série Diamante, né? Para a gente fechar o nosso vídeo. Dois jogos do grupo B. Na parte da manhã, no Tatuapé, a gente tem o jogo entre a equipe do Vikings e o Moura Lacerda Dragons. Mais uma prova de fogo para esse time do Vikings, né? Encarou o vice-campeão, que foi o Rhinos, agora encara o que foi o quarto colocado, o Moura Lacerda Dragons. O Dragons que jogou muito bem na estreia, né? O Renatinho no comando desse ataque, 90% de aproveitamento de passes do camisa número 3. E assim, tem muito alvo bom para ele lá, né? Eu acho que a gente falou tanto de Klaus, Heron, Lisandro, René, esquecemos do Fumaça, que foi o líder em jardas do time no último jogo, né? E é um grande recebedor, é um cara que produz muito após a recepção. Então é um time que tem ali uma linha ofensiva muito bom, dois running backs muito bons, Tortorello e Marvir. É um ataque bem redondo, bem azeitado ali. E eu acho que vai ser um outro desafio interessante para essa defesa do Vikings, que no primeiro tempo conseguiu fazer um jogo interessante contra a equipe do Rhinos. Né? Então vamos ver o que dá para esperar.
né, do ataque do Vikings. Eu espero mais no sentido de ritmo, no sentido de como você promove o seu jogo, né, um ataque que praticamente não marchou por conta própria, teve algumas situações bem pontuais, mas não sei quem vai ser o titular, se vai ser o Renatinho, se vai ser o Hamel, mas tentar explorar outras coisas, né, passes mais curtos talvez, situações diferentes para o seu time trabalhar, porque eu acho que tentar segurar demais a bola não vai ser uma fórmula ideal contra esse time do Dragons, que tem uma defesa muito boa também, mas é uma secundária que tem que tomar alguns cuidadinhos. Contra a equipe do Indians teve ali alguns vacilos em jogadas que eram mais estendidas, né, que o quarterback às vezes saía do pocket, ou ele deu um segundinho a mais para o Elias. Então tomar esses cuidadinhos, porque a equipe do Vikings também tem recebedores velozes que podem esticar o campo. Então tomar alguns desses cuidados que eu acho que vão ser muito bons para essa defesa que tem ali uma base muito sólida e é um dos favoritos também dessa série Diamante. E eu acho que, assim, óbvio, depois de tudo isso que eu falei, né, meu favorito é o Dragons. Acho que a equipe do Vikings tem que fazer muita coisa muito certo, principalmente nos special teams. Né? Cedeu um touchdown por um erro no punch, teve algumas situaçõezinhas ali também que precisa tomar alguns cuidados. E no geral é isso, eu acho que a equipe do Dragons vem aí para vencer seu segundo jogo, mas a equipe do Vikings tem que tentar fazer frente, ou ao menos jogar um bom futebol americano, né? Como eu falei e vou repetir todas as vezes sobre Vikings e Avengers nesse primeiro ano de série Diamante. Para fechar agora de vez, temos Rhinos e Spartans. Para mim, possivelmente um dos jogos mais interessantes dessa primeira fase, junto com Rhinos e Dragons, junto com Spartans e Dragons, junto com Vailers e Ocelots e Vailers e Steam. É um jogo que eu estou muito curioso, vai ser uma prova de fogo para esse novo Spartans, que tem QB novo, OL nova, defesa remontada depois da debandada do Brasileirão. É um time muito bom, né, esse time do Spartans, no papel. Né, você tem o Mamão, que é um dos maiores quarterbacks que a gente teve na história da seleção brasileira, e do FABR como um todo. Muita gente me perguntou essa semana por que eu não coloquei o Mamão no meu top 3 QBs, numa brincadeira que eu fiz no Instagram. E eu falei que pra mim é muita questão de ele não ter jogado em São Paulo ainda, né? Então não dava pra quantificar ele. Mas é um quarterback muito bom. Vamos ver como esse jogo corrido vai funcionar com todas essas peças que chegaram para o OL. O Taylor, né, que foi a última que chegou e com certeza é de maior impacto, mas vieram outros nomes também para essa linha ofensiva. Tem um novo head coach, o Alex Sagaz, que é um cara que entendeu muito a forma de trabalhar com o elenco, de ser um head coach que entende melhor como o seu elenco funciona depois das primeiras experiências. Né? No Celta Guardians a gente já via isso. Vamos ver com esse elenco do Spartans, que tem um bom coordenador defensivo, que é o Igor, que tem um elenco com muitos jogadores veteranos também. E a defesa é o que eu falo, já era uma defesa boa. Teve volta do Rafa, do Renatão, do Piauí, a DL praticamente inteira. O Xuxa, que era do Santos, chegou. No corpo de linebackers você tem a chegada de Sheik, você tem a chegada de Brisante, que não joga desde 2019, mas quando estava em campo era um cara que conseguia produzir. A secundária também é uma secundária interessante, que vai ser para mim o fator dessa partida. Você vai encarar um ataque do Rhinos que tem o melhor quarterback, na minha opinião, do Brasil hoje. O Catulo é o melhor QB do Brasil para mim hoje. Tem um grupo de recebedores muito interessantes. Toquinho apareceu bem já no último jogo. A gente tem outros caras ali também. A gente tem Jeff, a gente tem o Tini como tight end. A gente tem outros caras ali nesse ataque do Rhinos. Tem o jogo terrestre também com Quinho, com Finex. Então, é um jogo interessante. Eu acho que a equipe do Rhinos é a favorita. Espero que essa linha ofensiva consiga jogar melhor, né, do que jogou contra a equipe do Vikings. Muitos falaram sobre a situação do campo, por isso o time não conseguiu correr muito bem com a bola. Vamos ver como é que vai ser nesse domingo, porque vai encarar uma DL também muito mais competente, né, individualmente, com jogadores que podem colapsar e fazer estrago. E vai ser um jogo interessante. Eu acho que para a equipe do Spartans a gente passa por duas chaves, né? A OL, dar tempo para uma mão passar a bola, porque diferente do ano passado, que era o KC, você não vai ter um quarterback que tem essa mobilidade e capacidade que o KC tinha de escapar do pocket, de correr. E a secundária, porque se o jogo terrestre do Rhinos não entrar, você tem o jogo aéreo para usar. Então vamos ver se essa secundária consegue acompanhar esse ritmo. E vai ser um jogo muito interessante, é um jogo que eu estou realmente curioso para ver. E será o jogo transmitido da semana no canal da SPFL. Então, para quem não conseguir ir ao centro de treinamento Touchdown no domingo, 2 horas da tarde, o jogo vai ser transmitido no YouTube da SPFL. Vou estar na narração desse jogo, inclusive,
quem puder ir fortalecer e aparecer por lá, para quem não estiver no jogo, obviamente. Se você puder, vá ao jogo, porque é uma experiência muito, muito legal. Beleza? Bom, gente, o vídeo é esse, eu vou ficando por aqui, acho que eu não esqueci de nenhum jogo. Se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha esse conteúdo. O último vídeo de recap da semana, tive muitos comentários, eu gostei bastante, como eu sempre falo para vocês, se vocês veem coisas que talvez eu esteja falando errado, que vocês não concordam, pode mandar nos comentários, vamos conversar, vamos discutir, vamos debater. Estamos aqui para isso e acho que é isso. Tamo junto e até a próxima.